Bom dia, pessoal! Fantástico essa manhã aqui, viu? Muito legal. Parabéns, Priscila, pelo convite. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu concordo, né, com... Como é que você chama? Walter. Walter falou assim, agora há pouco, né? Ele falou, gente, quando a gente vê pessoas aqui falando das suas próprias experiências, né? Fizeram as coisas de verdade, né? É diferente, né? Muito bem colocado, bicho. Muito bem colocado. É realmente diferente, né? Fiquei ouvindo essas pessoas, as experiências delas, é realmente diferente. Você ouvir, né, essas pessoas, parece que elas falam com a gente pelos olhos, porque as coisas realmente aconteceram, né? Eu acho isso fantástico. A minha história de vida, ela é uma história como a da maior parte dos grandes empreendedores. Eu tive uma infância muito humilde, para ser mais delicado. E eu passei por aquela fase que a gente não escolhia o tênis, sabe aquela fase que a mãe trazia da feira? Né? E só depois que o seu dedo saía para fora, assim, sabe? Eu fui essa criança. Sabe aquela criança que tomava chuva? Chovia, corria para tomar chuva? Eu fui essa criança, eu consegui ser essa criança. Sabe aquela criança que não tinha nada? Porque o pouco que tinha vinha do primo mais velho, sabe? Né? Então você tinha as coisas usadas, né? Então, como você não queria esperar, você tinha que construir seus próprios brinquedos, né? Eu fui essa criança aí. Eu acredito que isso, de alguma forma, ajudou muito a formar o caráter da gente. E em algum momento da nossa vida, a gente parece que conecta esses pontos e acaba colocando tudo aquilo que você aprendeu. E aí eu vim de uma família com pais maravilhosos, que, graças a Deus, depois de muita dificuldade, conseguiram serem empreendedores e dar muito certo na vida. Foram um grande exemplo para mim, são os meus grandes líderes. Todo lugar que eu chego, eu venho contar a minha história de vida, a grande virada que eu dei na minha vida, que é o que eu vim mostrar para vocês. Mas 100% das vezes, eu nunca sei exatamente o que eu vou falar. Nunca sei. Além da minha história, né? Eu nunca sei o que eu vou falar. Porque eu simplesmente espero chegar no local e absorver a energia do local, das pessoas, observar as pessoas, para saber de que forma eu consigo colaborar na vida dessas pessoas. Se eu for embora daqui hoje, depois desses 20 minutos, se eu for embora daqui, tendo inspirado, motivado pelo menos uma pessoa aqui dessa sala, então, eu já vou ficar realmente muito agradecido de ter vindo aqui. Eu comecei com 16 anos de idade, me emancipei para 21, eu queria ser empresário, eu não queria mais trabalhar em nenhuma empresa, eu já tinha trabalhado como office boy desde os 14 anos de idade, e eu comecei no ramo de confecções. E depois, como eu gostava muito de moto, eu era apaixonado, sempre fui apaixonado por moto, comecei a negociar motos, depois tive uma oportunidade, comprei uma concessionária de motos, e fui tocando a confecção paralelamente. E depois de alguns anos, eu me apaixonei pelo negócio de compra e venda de moto, e fui parar em 4 concessionárias. E aí, em 2007, eu tive um primeiro revés. E eu, àquela altura do campeonato, me achava um cara invencível, sabe? Eu fiz R$1 milhão antes dos 30, quando isso não era moda. Eu era um jovem bem-sucedido financeiramente. Mas eu não sabia que eu era infeliz. Eu achava que eu era feliz, mas eu não sabia que eu não era feliz. Então, eu vivia aquela vida, né, que eu chamo hoje de Walking Dead, né? Você trabalha, compra, trabalha, compra, trabalha, compra, trabalha, compra, parece que você viveu 365 dias a um dia só, né? E essa notícia veio da pior forma possível e eu aprendi que eu não era invencível. Eu aprendi que tem coisas que acontecem na vida da gente que o dinheiro não resolve. E isso veio de uma maneira terrível, porque foi com a minha própria mãe. Então veio uma notícia que me deixou muito abalado. E naquele momento eu aprendi que saúde era uma coisa que me desequilibrava. Até aquele momento, nunca ninguém tinha falecido na minha família. Eu nunca presenciei um velório até aquele momento. Ninguém tinha ficado doente. E eu aprendi que isso era um ponto fraco meu. Comecei a fazer um network, muito parecido com o que está sendo feito aqui, né? De um outro formato, mas muito parecido com o que está sendo feito aqui hoje. E através desse network, em 2007, um médico, ele falava uns palavrões assim para mim, ele falava coisas do tipo,
orgânico. Falava cada palavrão para mim, cara, falava coisas do tipo, glúten. Falava essas coisas, cara. E imagina, hoje é aderente, né? Hoje as pessoas entendem. Mas eu estou falando de 2007, são 10 anos apenas. Mas a gente era completamente ignorante com relação ao consumo da gente. A gente era completamente ignorante. Hoje eu sou fabricante. Além de ser vendedor, assim, além de ser lojista, eu sou fabricante. Eu posso garantir para você, ser fabricante não faz bem para a nossa esquizofrenia. Porque você fica sabendo de como as coisas, você começa a entender e saber como as coisas são realmente feitas. E isso é complicado. Quando você está na rua, você está distante da sua empresa, e você se vê obrigado a consumir, ou em outro país, ou em outra cidade, ou em outro estado, que você não tem opção, e você sabe como as coisas são feitas, isso é complicado, porque você sabe como as coisas funcionam. E eu aprendi que isso estava prejudicando muito minha família e prejudicando a saúde da minha mãe. E aí o que eu fiz? Ouvi esse médico, ouvi as pessoas, tudo que elas estavam me ensinando, e eu trouxe isso para minha casa, melhorei minha alimentação, fiz uma promessa que se minha mãe ficasse boa com aquelas macumba lá, eu ia fabricar aquele produto no Brasil. É que tinha um produto que eu trazia dos Estados Unidos, e assim, as histórias que você lia na internet eram engraçadas, assim, para mim, naquela época, né? Hoje eu entendo. E eu sempre fui muito espirituoso, e eu cheguei na minha empresa um dia e falei assim, olha, eu tinha acho que quase 40 funcionários na época, eu falei assim, olha, se a minha mãe ficar boa, vocês vão ficar órfãos, porque eu vou vender tudo, brincando com as pessoas, né? E eu fiz uma promessa para Deus que se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar um produto no Brasil, né? E aí ela ficou boa, e eu comecei a fabricar esse produto no Brasil. E esse produto, ele mudou muito minha vida, porque eu passei a enxergar as coisas do ponto de vista da produção, né? Isso aí era uma coisa que eu não entendia, eu vendia motos, né? Era um mercado ensanguentado. Então, eu comecei a vender esse produto através de venda direta, no primeiro andar de uma concessionária. Eu não sei se vocês acreditam em coincidência, mas hoje de manhã eu encontrei com uma pessoa que me conhece dessa época aqui, 6 anos atrás. Ela, não sei se está aqui, a Beck está aí? Está ali. Né? E eu falei para ela, ela lembrou, né, dessa fase. Incrível isso. O mais importante disso tudo é que no primeiro andar da minha concessionária, enquanto eu estava vendendo esse produto, né, sempre depois das 19h30 da noite, era engraçado que as pessoas vinham, me pagavam, me davam um abraço. E falavam, olha, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Betânia, esse aqui é a Priscila. Elas traziam pessoas, me pagavam e me agradeciam. Gente, eu vendia moto. As pessoas morriam. Era uma realidade. Então, no primeiro andar eu vendia a vida, no térreo, e acontecia. Eu já tinha vendido àquela altura do campeonato mais de 6.000 motos, imagina o que acontecia. Aconteceu um monte de história triste, infelizmente. E aquilo começou a me incomodar, porque era um choque cultural muito grande mesmo. Mas eu estava realmente impressionado. E 4 meses depois, veio o segundo evento, que mudou minha vida completamente. No terceiro assalto que nós sofremos, à mão armada, na matriz das nossas concessionárias, eu tomei um tiro, e eu fui para o hospital, eu quase faleci, fiquei 3 dias no hospital. Quando eu voltei do hospital, eu passei por uma fase na minha vida, pela primeira vez também, que é uma fase que eu não desejo para ninguém. Se alguém já passou por isso, ou passa por isso hoje, ou conhece alguém, que se tem muita paciência e muito amor para superar. Porque eu perdi 6 meses da minha vida tentando achar a pessoa que tentou me matar. Foi o período mais negro da minha vida, cara. Tudo que eu queria nesses 6 meses era me vingar. Na época da faculdade, eu tinha fumado, porque eu fiz 3 faculdades, né, 2 faculdades e uma pós. Então eu fumei já na época passada. Eu voltei a fumar. Olha o Alambique. Alambique, eu era da tua turma nessa época, viu, bicho? Então, foi um período negro da minha vida, muito negro mesmo. 8 meses depois desse evento, eu tomei a decisão e vendi absolutamente tudo. Vendi as 4 concessionárias, vendi um imóvel, vendi alguns carros,
me divorciei e comecei minha vida do zero, completamente do zero, com uma empresa que nem nome tinha. Eu só sabia que eu queria alertar as pessoas do perigo do que a gente consome, o consumo sem consciência, e eu queria ser um modelo social, uma empresa mais justa, construir um modelo de empresa que pudesse ser melhor, que pudesse dar certo e ser um exemplo para o mundo. E até hoje, ela é assim. A primeira coisa que eu fiz para entender esse processo, lá em 2010, foi quando eu comecei essa empresa, mesmo sem nome, e que levou 2 anos para ficar pronta, só ficou pronta em 2012, né? Primeira coisa foi aprender qual é a noção de propósito, o que nós queríamos. E nós queríamos, naquela época, assim como queremos hoje, nós queremos um Brasil mais saudável, através de um consumo mais consciente e de um empreendedorismo sustentável. É isso, na nossa versão, é como ser uma empresa, modelo, para ter uma sociedade melhor. Essa é a nossa principal ideia hoje. Já era naquela época. E a primeira coisa que eu precisei ter foi essa noção de propósito, né? O que era propósito? Então, propósito para nós, pessoal, é aquilo que você realmente não deixaria de fazer, mesmo se ganhasse na loteria. Por exemplo, o que você faz hoje? Se você ganhasse na loteria, ainda que você pudesse ter uma vida muito diferente, claro, mas você continuaria fazendo? Pronto, olha aí. Se a resposta for sim, está aí uma boa noção de propósito. Se a resposta for não, você pode precisar repensar o que você está fazendo. É uma noção de propósito. Uma noção de propósito, ela não passa pela psicologia simples de gostar do que faz, amar o que faz, fazer o que gosta, gostar do que faz. Não é simplesmente assim. Porque, bom, eu gosto de andar de moto, né? Eu gosto de surfar, eu gosto de jogar bola. Veja, não dá para fazer uma sociedade melhor com todo mundo só fazendo o que gosta. A gente precisa amar o que a gente faz. E a gente precisa parar de mentir para a gente mesmo e viver ilusões de outras pessoas. Infelizmente, pessoal, muitas pessoas começam empresas simplesmente por inveja. Motivações erradas. Ilusões. Vê o vizinho com um carro importado, ele vai lá, fica sabendo o que o vizinho faz, e lá vai querer fazer também parecido para fazer mais barato, alguma coisa parecida. Ilusões. Dificilmente essas coisas conseguem dar certo. Muito difícil. Então, a noção de propósito, ela começa também por você não mentir para você mesmo. Não querer fazer as coisas só porque é certo, ou fazer as coisas só porque aos olhos dos outros está certo. A autoliderança é necessária, e se você não acreditar no seu propósito, e por mais difícil que seja, ainda que as pessoas não acreditem, você tem que se manter firme até o final. E o outro motivo é porque o propósito, ele te traz a energia que você precisa. E a energia volta para você alimentando esse propósito. Então, entre as diversas técnicas de meditação, alimentação, e as coisas que a gente pode falar aqui hoje, para que a gente tenha mais energia, o simples propósito, a simples gratidão por você conseguir realmente fazer com que as pessoas encontrem suas próprias soluções. Naquela época, e assim como hoje, era muito significativo para mim. As pessoas traziam outras pessoas e alegavam que a vida delas estava melhorando. E aí nós criamos dentro da empresa o conceito de we bridge, nós somos uma ponte entre o que as pessoas querem ser e onde elas estão. Veja, a gente acredita firmemente que as pessoas não querem os produtos que a gente vende. A gente criou uma empresa muito bacana, que tem alimento, suplementação e tem cosmetologia natural e orgânica. Mas a gente acredita que as pessoas não querem as nossas coisas e a gente acha que elas estão certas. As pessoas querem emagrecer. Elas não querem o nosso produto. As pessoas querem ficar mais jovens. As pessoas querem ter uma autoestima melhor. As pessoas querem... As meninas querem um namorado. Os rapazes querem uma mulher. Né? As pessoas querem conquistar seus objetivos, não querem aquele produto. Então, o conceito que a gente, desde aquela época, colocou na nossa empresa, desde que ela nasceu, é um conceito de como ajudar essas pessoas a encontrar a melhor versão delas. Esse foi o conceito que a gente colocou na nossa empresa.
Então, nós seríamos uma empresa que iria vender informação ao invés de produtos. Porque, para pensar, se uma pessoa, o dia que criarem um aplicativo onde a pessoa aperta um botão e ela emagrece, ninguém mais vai comprar nenhum produto. Porque ela quer emagrecer, ela não quer o seu produto. Então, essa empresa que fornece essas informações e cria essa ambiência necessária, foi essa empresa que a gente criou. Existe uma forma, uma brincadeira que a gente usa graficamente, assim, fisicamente, para mostrar como é que as pessoas mentem e se elas conseguem descobrir por que mentem e como isso enfraquece você. Toda vez que você vive uma ilusão, você vai estar sempre na sua versão mais fraca. Toda vez que você vive a sua real versão, você vai estar geralmente mais forte. Existe um fenômeno, inclusive, físico. Como é que você chama? Paulo, vem cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É um fenômeno, muitas vezes, que é um fenômeno físico. Levanta só esse braço, Paulo. Não te conheço, né, Paulo? Nunca vi o Paulo. Estou vendo aqui pela primeira vez. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você, qualquer pergunta que venha na minha cabeça agora, e você vai mentir. Está firme esse braço aí? Está firme? Então vai. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai mentir. Beleza? Beleza. Paulo, quantos anos você tem? Pode sentar. Sabe qual que é a brincadeira, pessoal? Toda vez que a gente mente, a gente se enfraquece. Todas as vezes. Toda vez que, por mais firme que você esteja, você mentiu, você se enfraquece imediatamente. É um fenômeno físico, não é uma questão de crença. Nesse caminho, 2 anos construindo essa empresa do zero, né? Passando por dificuldades terríveis, né? E aventuras terríveis, a gente sabia o que a gente queria e tinha uma noção clara do que a gente não queria. A gente sabia que uma empresa precisava ser rentável, uma empresa precisava ser escalável, não fazia sentido fazer uma empresa que não fosse sustentável, né? Mas isso era muito parecido com o que eu já tinha, do lado que eu já vim, do lado A. Então, a gente queria fazer uma empresa que fosse também admirável. E aí, essas loucuras eram necessárias. Uma das viagens, eu estou lá no norte, lá em Belém do Pará, construindo cadeia de fornecimento. Vocês acham que eu tomei vacina para entrar na mata, na floresta, para conhecer as comunidades? Você acha que eu lembrei disso? Nada. Como é que nós fizemos essa empresa? Nós pegamos, privilegiamos os pequenos fornecedores e cunhamos um termo, desde 2010, chamado mensageiro. Os mensageiros somos nós. São pessoas que se motivam com resultados alheios. Todas as pessoas que se motivam com resultados alheios, nós demos o nome de mensageiros. Então, funcionários ou colaboradores não serviriam para trabalhar conosco, porque precisam ser pessoas que realmente se motivam com resultados alheios, que gostam de informações, que gostam de prestar serviço. E até hoje, nós precisamos criar uma triagem específica para poder contratar. E os investidores? Bom, os investidores precisariam ser de um tipo de líder mais consciente, mais equilibrado, que queria algo além de único e exclusivamente o dinheiro. É claro que o dinheiro é importante. As coisas precisam parar em pé, com certeza. Mas pensa um pouquinho comigo. Olha só. Qual é a sua unidade básica? Todo mundo aqui está respirando, ainda que não perceba, né? Está respirando. Então, assim, se eu perguntar para qualquer um aqui qual é a coisa mais importante da sua vida, você vai falar, a minha mãe, a minha família, a saúde. As respostas vão ser várias, mas vai ser por esse caminho, não vai? Legal. Mas ninguém aqui vai responder que a coisa mais importante da minha vida é o ar que eu respiro. Ninguém vai responder isso. E vocês estão certos, não tem que responder isso mesmo, porque isso é a unidade básica. Sem isso você não vive. Porém, se o objetivo da sua vida for respirar, você ia ficar igual uma ameba. Então, não deve ser mesmo. E uma empresa que só vive para o dinheiro, também não vai sobreviver muito tempo no mundo colaborativo de hoje. Antigamente, o que era bom para a empresa era bom para a sociedade. Hoje, o que é bom para a sociedade é que é bom para a empresa. É o contrário. Então, nós precisávamos de investidores diferentes.
Nos nossos princípios de gestão, uma das doenças corporativas era o excesso de hierarquia, e principalmente a hierarquia formal. Foi falado aqui hoje de manhã sobre empresa familiar, sobre contratar parentes. Isso realmente é um problema, mas não é o único problema. Um dos grandes problemas, um dos graves problemas nas empresas é a hierarquia formal e o excesso de departamentos. Então, nós montamos uma empresa em célula, foi a primeira empresa no Brasil, com 3 canais e 3 vetores. Então, nós vendemos através da venda direta, das lojas online, do e-commerce, né? Através do varejo, e nós temos 3 células que controlam isso. A célula da gestão, administração financeira e compras, a célula da comunicação, com marketing, merchandising e mídias digitais, e logística, que é entrega e fabricação na mesma célula. Então, essas 6 células, com mais ou menos 5 pessoas em cada célula, formam a Nação Verde hoje. E a gente, desde as 5 pessoas iniciais até hoje, é o mesmo formato da empresa. Nada mudou. Os cargos que nós temos na empresa são esses aí. Eles acumulam status e acumulam dinheiro, mas não acumulam poder. É muito comum, na nossa cultura, as pessoas que vão lá, muitas universidades vão lá, esse ano a gente está sendo o TCC do Mackenzie, muitas universidades vão lá para ver nosso formato de trabalho, e o que a gente fala é o seguinte, olha, o fato de não ter hierarquia, não é que ninguém manda em você, é que qualquer um pode mandar em você, independente de quem seja, se você não estiver fazendo o que precisa ser feito. Não é um conceito fácil, não foi fácil de implantar, foi muito difícil, teve muito trabalho no RH, nós precisávamos construir um tipo de recrutamento, de análise, de triagem, que era muito diferente do que existia, mas nós conseguimos. A duras penas, mas nós conseguimos. Porque eu não abri mão. Mesmo quando eu passei por crises internas, de troca de pessoas, eu não abri mão da nossa cultura. E isso fez muita diferença. Bom, para a gente ter um negócio consciente, então, que eu trouxe para vocês, é o seguinte. Você precisa ter um objetivo claro, uma integração, eu não gosto dessa palavra stakeholder, né? Lembra aquele sanduba lá do Burger King, né? Dá um stakeholder com a batata frita. Stakeholder não tem uma tradução exata, mas a melhor tradução que eu encontrei é parte interessada. Então, assim, uma integração com as partes interessadas. Então, você tem uma cadeia de fornecimento, né, muito unida e justa. Nós fizemos isso através de pequenas empresas. Extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas nós fazemos isso até hoje. Né? E liderança consciente. Gente, precisa haver uma terceira métrica, entendeu? Uma vez eu li uma frase na internet muito bonita que dizia que nós não somos, né, um corpo com energia, e sim uma energia com um corpo. Né? Então, tudo é energia. Foi muito legal essa frase. E eu nunca mais esqueci dela. Eu acredito realmente. Nós precisamos de líderes, e eu não digo só líderes empresários, não, líderes também na esfera pública principalmente. Nós precisamos de líderes que tenham consciência espiritual, gente. Né? Que possam sair um pouquinho do ganha-ganha apenas, sabe? O ganha-ganha que me ensinaram não é mais suficiente hoje. Então, sem isso, você não consegue formar uma cultura dentro da sua empresa. E a cultura de uma empresa é a coisa mais importante. É uma das coisas menos pensadas, é uma das coisas menos observadas e é uma das coisas mais importantes numa empresa. E aqui, uma colaboração minha para vocês de como nós fizermos para percorrer esse caminho. Né? O mundo sofre impacto de tudo aquilo que a gente faz. Então, o ganha-ganha ele não é mais suficiente. Quer dizer que, se eu ganho, eu te entrego aquilo que você queria. Pelo preço que combinamos, quantidade que combinamos, e você está satisfeito. Então, esse ganha-ganha está resolvido, olha só. Quer dizer que mesmo que eu tenha entregue para ele tudo proveniente de mão de obra semi-escrava, de trabalho infantil, está tudo bem? Então, assim, o ganha-ganha tem que acabar. Eu acredito no ganha-ganha, ganha. Né? Lidar com a verdade, por mais difícil que ela seja, e ser responsável e justo. Para nós, eu ouço sempre, as pessoas que me seguem, tem algumas pessoas aqui também, que me seguem nas mídias sociais,
eu sou muito grato, né? Fico muito feliz que as pessoas admiram o que a gente faz. Né? Todas as pessoas sempre mandam mensagens para a gente dizendo que as nossas coisas são muito bonitas. As pessoas sempre falam, experimentam as nossas coisas, e a frase que eu mais ouço, as pessoas, parece que esse filme vai se repetindo, né? Parece eu lá em 2008 olhando para o meu médico, assim, sabe? Porque as coisas funcionavam, né? Você faz uma reeducação alimentar, você toma alguns suplementos, funciona. E aquilo me impressionou. E até hoje as pessoas tomam as nossas coisas, elas mandam mensagem, nossa, funciona. Né? Coisas do tipo, não fui na farmácia, sabe? Funciona. E é muito legal essa sensação. Então, as coisas serem justas e as coisas serem boas. Gente, quando eu cheguei nesse mercado, eu saía para comprar coisas para minha mãe, eu detestava. Porque a gente comia as coisas, parecia que você estava comendo papelão. Era horrível. E aí, assim, as pessoas te olhavam de cima para baixo, era um ambiente terrível. Eu falei, deve ser fácil concorrer nesse ramo. Eu vinha do ramo de motocicleta, né? Porque as pessoas não te tratam bem. Não havia, assim, uma reciprocidade, sabe? Um senso de pertencimento, de ambiência. Não existia isso. Eu falei, nossa, deve ser fácil concorrer nesse ramo. Mas as coisas boas, as coisas belas e as coisas justas, elas também eram assim no ramo que eu vim. E, normalmente, se você quiser ser bem-sucedido, as suas coisas têm que ser boas, belas e justas. Em relação a preço, em relação a tudo. Mas isso também não era suficiente. Então, para nós, as coisas precisam ser heróicas. A gente precisava colocar um componente de heroísmo nas nossas coisas. E a gente fez isso desde o começo da empresa e faz isso até hoje. Essa é a Joaninha Eva, foi um produto que a gente lançou. Foi o primeiro produto sem cafeína, sem glúten, sem lactose do Brasil. Pode ser uma pessoa de 80 anos pode comer, uma criança de 1 ano pode comer, não faz mal nenhum, não tem açúcar. E os royalties desse produto vai tudo para uma fundação, para um orfanato, chamado Instituto Curumim. Porque eu vou dizer para você uma coisa, pessoal. Se tem uma coisa que eu não entendo, tem coisas que todos nós temos, né, detalhes que a gente não entende, não supera. Tem uma coisa que eu ainda não superei na minha vida, que é o sentimento da orfandade. Eu não consigo entender como é que um pai ou uma mãe abandona uma criança. Eu não consigo entender. Eu fico transtornado com isso. Eu não acredito nisso. Eu paro num farol, até hoje, mas isso sempre, desde jovem. Eu paro num farol, eu fico olhando aquelas crianças, eu fico transtornado. Até hoje, eu não consegui superar. Então, essa raiva que eu tenho dentro de mim, toda vez que eu vejo esse tipo de cena, eu não consigo perdoar. Eu, na minha opinião, eu acho que tem que prender o pai dessa pessoa. Tem que botar ele na cadeia. Viu? Não sei. Eu fico nervoso até agora. Mesmo se eu citar como exemplo, eu fico nervoso do mesmo jeito, porque eu realmente não sei superar isso. Então, eu encontrei uma forma de amenizar isso, fazendo doação para um orfanato. Visita esse orfanato regularmente. Então, eu acho isso importante. As coisas que você não gosta, as coisas que realmente deixam você pé da vida, as coisas que, sabe, aquelas coisas que provoca calor, sabe? Porque a gente tem que fazer coisa por amor, mas a gente tem que fazer coisa por calor também, sabe? Sabe aquelas coisas que você tem raiva? De repente pode ser um caminho para você. Eu acho que pode ser um caminho para você se apaixonar por alguma coisa que você quer resolver no mundo. Se apaixonar por um problema, por exemplo. Né? Pode ser um caminho. E aqui, a nossa querida Beck, que está aí, ó, que foi uma das nossas primeiras fabricantes, né? E aqui estou eu com a minha prancha que nós fizemos na ONG Eco Garopaba. Foi um campeonato de surf de prancha de garrafa PET que a gente patrocinou, que deu super certo. Foram para lá na Ana Maria Braga. O governo do estado de Santa Catarina depois viu a nossa iniciativa, ajudou eles, foi muito legal. E aí eu fiz uma ação com a minha prancha de surf e estou eu aí remando no Rio Tietê e no Rio Pinheiros para lançar esse produto. Dá uma olhada. Mais uma vez correndo risco de vida. Está lá no YouTube, SUP no Tietê. Tudo de verdade, viu, pessoal? E aqui foi assim, conectando essas partes interessadas, que a gente chegou a um conceito de trabalho que a gente chamou de capitalismo consciente, onde os investidores ficam por último, mas porque é a melhor maneira de garantir o dinheiro deles. Pensar, cliente primeiro, mensageiro,
fornecedores e investidores. Beleza, pessoal? Muito obrigado.